Queremos aprender de si. Sem ti nada podemos fazer. Ensina-nos a te adorar em conformidade à tua palavra. Nós queremos obedecer à palavra revelada. A palavra revelada. Porque Deus não faz nada sem revelar. E a palavra revelada está escrita, porque a letra mata. Nós te pedimos, ó Pai, ensina-nos a te conhecer, pois de facto, sem ti nada podemos fazer. Só o Senhor é Deus. E está escrito, bom mestre, João 3, a partir do 26, nós sabemos que o Senhor é mestre, porque ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E o Senhor está contigo se estiveres com ele. Pode fazer um milagre, porque ele esteve contigo e tu te ausentares dele. Então não perdes a filiação, porque nenhum milagre farias se não fores filho de Deus, fosses filho de Deus. Mas pode ser um filho pródigo, que só voltará para o Pai no último dia. Mas se continuarem a obedecer, diz ele no João 8, 31, diz aos que creram nele, crer é obedecer. Então, para ser discípulo, podes crer, ficar curado, ficar salvo, mas não ser discípulo. Como Judas deixou de ser discípulo, estava ali, mas já não pertencia ao grupo. João 6,70, ele diz, não vos escolhi a vós, 12, um de vocês é o diabo. Mas estava ali. E uma vez ele provou o poder dado por Deus, porque ele disse que eis que vos dou poder e autoridade. Mas Judas deixou de ser discípulo. Por isso, no Atos 1, a partir do 19, escolheram outro para ocupar o lugar de Judas. Porque ele já tinha deixado de pertencer ao grupo. Então, tu podes obedecer, te tornares filho. Porque para ser filho, este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Porque o Espírito Santo é só para quem obedece. Mas depois de obedecer, podem te usar uma única vez e não continuares a obedecer, isto é, deixar de ser discípulo. O que significa alguém pode pertencer à família de Deus, mas não ser discípulo. Porque aos que creram e o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. Então, todos que criam nele, diz, se continuarem a obedecer, o que significa, mesmo o filho pode descontinuar. É discípulo, mas não é de facto o discípulo dele. Então pode ser discípulo negativo, que vai ser o filho pródigo. Não deixa de ser filho, mas é um filho que deixou de obedecer, tornou-se pródigo. Então, no último dia, diz que voltarei para a minha casa. Mas para ti, que crês, se continuares a obedecer, serás de facto discípulo dele. Já não serás discípulo de João. João não era verdade. João não era luz. Estávamos a mostrar a verdadeira luz que viria. João não era o caminho. Estávamos a mostrar o caminho. É por isso que ele tinha que sair fora do caminho, para que ele não atrapalhasse as pessoas a seguirem os passos dele. Por isso que o próprio João uma vez mandou alguém. Vão lá perguntar se aquele que está ali é aquele que havia de vir ou não. Mas João 1, 19 em diante, ele diz, aí está o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Disse que aí estava a apontar, mas chegou um tempo que ele já não era discípulo, porque tinha discípulos dele. E por ter seus discípulos, foi atacar Herodes. Mas ele não era pregador, era preparador do caminho. E ele não tinha o Espírito Santo para convencer Herodes para não casar com a mulher do irmão. Aí foi conta própria, porque a missão do João tinha terminado. Então, para nós termina a missão, quando deixamos de ser discípulo dele, não é que não vais curar, podes curar, mas conta própria. Aos que continuarem a obedecer serão de facto meus discípulos e conhecerão a verdade. A verdade não termina, mesmo eu ainda quero a verdade. O que significa? Ainda quero libertação. E a verdade lhes libertará. Então a libertação é contínua, até sairmos deste mundo. Mas para tal, temos que ser discípulos da verdade. Discípulos do Espírito, discípulos do amor. É por isso que ele saiu daqui e foi para nos assistir, para nunca e jamais seguir já homem, porque Deus não é homem. Deus não é homem, nem filho do homem para se arrepender. Ele nos disse tudo o que tínhamos que fazer e ele foi embora para nos assistir. E aquilo que ele fez aqui na terra, ele diz, João 14, 12, você fará muito mais que ele. Agora tenha cuidado de ser seguidor de alguém que nunca fez nada. Para tu também ser discípulo que nada faz. Mas se fores discípulo de uma pessoa invisível, que tudo pode, porque não é homem, conhecerás a verdade é espiritual, a fé é espiritual, Deus é espírito, o amor é espírito e vai te libertar. Estamos num tempo muito delicado, onde não há homem que possa fazer nada na sua vida. Porque em João 3, 26 em diante, mestre, nós sabemos fazer de Deus. Porque ninguém pode fazer. Não disse porque se Jack está com ele. Ninguém pode fazer esses milagres se Deus, que é amor, que é espírito, não estiver com ele. Agora estamos no tempo de fazer tudo por meio do Espírito. A distância não é barreira. Não é tempo de ir à igreja, é tempo de se tornar igreja viva. É tempo de você deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. É tempo de fazer planos e deixar que Deus tenha a última palavra. Caso não, o que acontece em todo o mundo, lugares de adoração fechados, coração aberto. O que eu quero de ti, não quero onde estiveres, porque não é na Samaria, nem em Jerusalém, nem no ministério da graça de Deus. Como é que vives em casa? Não é onde você adora, mas como adoras. Será que estás em espírito e verdade? Agora diga uma coisa, se fores à igreja, a igreja muda-te para ser verdadeiro. Ou a verdade está no espírito. Às vezes reclamamos por uma coisa que nem sabemos. Vocês samaritanos não sabem que adoram. Porque vocês dizem que é na igreja onde deve-se adorar. Nada, adora a Deus em espírito e em verdade. Agora é tempo de mandar a palavra. Agora é tempo de você examinar-se para ver se de facto a igreja, quando andava aberta, recebeste alguma coisa? Igreja fechada, tens alguma coisa? Boca fechada, destino fechado. Coração fechado, destino fechado. Tudo que nós precisamos está dentro de nós. Desperta esse dom que está em ti, que não está com o pastor, está na verdade. Não está na igreja, está no espírito. Não está em Jerusalém, está no teu coração. Abra o teu coração para a palavra. Para a palavra que cura por meio do Espírito, nada é impossível. É tempo agora
de não dependeres do homem, que também não deve depender de ti. Porque está escrito, Jeremias 17,5, maldito o homem que confia no homem. Jesus, como homem, subiu para te assistir do alto e disse: tenha fé em Deus. Fé que opera por meio do amor. Oração não muda nada. Saber quem Deus é não ocupa lugar. Quem és tu? Literatura, qualquer um pode ter. A Bíblia é a palavra. A palavra sem espírito não é nada. O que vai dar vida à palavra que está em ti. Porque Cristo disse: já não sou mais quem vive. A Bíblia diz: já não sou mais quem vive, mas é a palavra que vive em mim. E a palavra não faz nada sem o Espírito que vive em mim. Porque o Pai, que é a palavra, e o Filho, que é o Espírito e a palavra ao mesmo tempo, vive em mim. Então eu não quero nada. Eu não quero a letra, mata. Eu quero a palavra no meu coração. Sobretudo que deve-se guardar, guarda o teu coração. Porque é de dentro do coração onde as fontes da vida começam. Emmanuel, para dizer, não se preocupe se não fores num lugar para orar. Porque tu és o lugar da oração. Teu coração é o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16, ele diz: vocês não sabem que vocês são um templo de Deus vivo e que Ele habita em ti? Por que você procura Deus em lugares onde Ele não esteja? Porque Ele não vive nas casas feitas com mãos humanas. Ele vive em ti. Abre o teu coração. Você em casa como igreja, eu também como igreja. A Bíblia diz: onde Deus está presente, quando estiveres em casa, Ele está presente, a liberdade. Quando estiver em qualquer lugar no teu trabalho, Ele está presente. Não é quando estiver na igreja. Onde você estiver, Ele habitando em ti, há de haver paz. Por isso que a paz que Ele te dá é a paz do Espírito Santo. Que o mundo, as circunstâncias, doenças, não vão te dar. Mas tenha paz contigo mesmo. Não te esqueças. Você dorme em paz, porque a paz está em ti. Não te preocupes em ir no lugar da adoração. Porque ele disse, João 4,20, vocês samaritanos não sabem o que adoram. Porque dizem que é acolé, basta haver um lugar para adorar. Ficas tramado. Mas ele te fez o templo da adoração. Nele vivemos, nele existimos, nele nos movemos. Viva como se fosse o próprio templo de Deus móvel. E onde você estiver, paz. Onde estiveres, na tua casa, na tua família, haverá liberdade. Emmanuel, para te dizer, você está curado e abençoado por meio da palavra e do Espírito que vive em ti. Porque a palavra que eu te digo, que está em ti, é Espírito e vida. Thank you, Jesus. Permanece firme para ouvirmos, ambos, ou todos em conjunto, a voz do alto. A voz que não falha, que quando Ele manda, não volta vazia. Seja livre, prepare-se para receber a palavra, que é uma mensagem que vem do alto. Thank you, Jesus. Amém, amém e amém. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Eu saúdo a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é que estamos? Bem, pela graça de Deus. Bem, graças a Deus. A graça de Deus. Eu também estou bem, graças a Deus. Amém. 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 Estamos aqui para conversarmos, porque certas vezes alguém pode pensar de que é professor, mas não se esqueçam, são dons diferentes, mesmo Espírito. Alguém que aqui pode ser bispo,
Há alguém que aqui pode ser pastor, há alguém que pode ter dons da cura. Não estão numa pessoa, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Para dizer a verdade, ninguém de nós sabe quem é no campo espiritual. Ninguém se chama. Deus chamou 12 discípulos no Lucas 6, 17, 13 e disse: deu-lhes nome. Alguns chamam de quê? Apóstolos, profetas. Então, quem pode te chamar é o Espírito. Uma voz veio do alto para dizer quem era Jesus. Mas Jesus disse em João 7, 28, será que vocês me conhecem? E sabem quem eu sou? Então, o nome que te dão pode te incapacitar de ser aquilo que ele te chamou para ser. Porque antes de uma pessoa nascer, já se sabe quem ela é. E ninguém pode mudar. Só que nas igrejas nós temos nos dado nome. Senhor bispo, doutor, apóstolo, professor. A palavra apóstolo não tem nenhum sufixo. É um prefixo. Significa enviado. Agora, o que é que existe atrás desse nome? Enviaram para quê? Sabiam todos vocês que são apóstolos? Sim. Sabia que é apóstolo? Sim. É um ministério apostólico dos enviados. Aleluia. Amém. Para ver isso, talvez possa confundir. Estou a ver o Mano Alberto a dizer que eu não sou apóstolo. Hebreus 3. Temos que conversar. Já chega. Parece que um é que dita, é ditador, é isso. Temos que conversar. Aleluia. Assim aprendemos mais. Hebreus 3. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Que Deus enviou. Daí? De outro, de uma antiga também. Hebreus 3. Hebreus 3 do A. Portanto, queridos irmãos, a quem Deus separou para si mesmo, vocês que são escolhidos para o céu, eu quero que vocês agora pensem nesse Jesus, aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. Pode parar aí. Desce. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é Jesus? Apóstolo. Apóstolo. A primeira disse o quê? Enviado. Agora enviam para quê? Porque ele escolheu 12, lhes deu poder e lhes enviou. E deu o nome de enviados. Agora nós às vezes parece que o nome apóstolo é que carrega a unção. Se eu digo pastor Alberto, há de negar. Prefiro o quê? Sim, pastor, é enviado. Bispo, é enviado. Obreiro, é enviado. Somos fundados na base de todos enviados. Edificados por apóstolos, mas falta a palavra. E profetas. Apóstolo é grupo de tudo. Pode estar numa só pessoa. Apóstolo tem que ser pastor, tem que ser doutor, tem que ser professor, tem que ter tudo, porque ele não chamará nenhum profeta para ver profetizar. Apóstolo é profeta, é pastor, é doutor. Tem que ter tudo para a edificação do corpo de Cristo. Senão eu ia chamar um pastor para vir ensinar. Então o apóstolo tem que ser pastor. Tinha que chamar um bispo para organizar as igrejas. Apóstolo tem que ser bispo.
Tem que ser doutor. Por isso que Paulo diz, eu, Paulo, doutor. Eu, Paulo, apóstolo. Mas existem também falsos apóstolos. São aqueles que se enviam. Aí veremos pelas obras. Aleluia. Amém. Veremos por quê? Através das obras. Penso que veja do A, 1 de Coríntios 12:10. E também do A, 1 de João 4. 1 de Coríntios 12, vamos falar 10. da fé. E aí verás Hebreus 11. 12:10 de 1 de Coríntios. A alguns ele dá o poder de fazerem milagres. Começa do 4. 12:4. 12:4. Ora, Deus nos dá muitos tipos de capacidades especiais, porém é o mesmo Espírito que é a fonte de todas elas. Entra homem? Não. Entra homem? Não. É o mesmo Espírito. Penso que veja João 4, 24. É o mesmo Espírito. João 4, 24. João 4, 24. Deus é Espírito. Deus é Ele que dá todos os dons. Não viaje para nenhum país para receber o dom. Porque tudo que é bom e perfeito, e o homem não pode receber nada se não for dado dos céus. Onde é que está Deus? Nos céus. E está dentro de ti também. Você é o céu dele. Porque ele diz, ele vive em nós. Então os dons vivem em nós. Se receber o Espírito Santo. Deus é? Deus é Espírito. E por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. 1 de Coríntios 2, 14. Lê? Ora, Deus nos dá muitos tipos de capacidades especiais, porém é o mesmo Espírito Santo que é a fonte de todas elas. É o mesmo Espírito Santo que é o quê? Que é a fonte, de todas elas. 1 Coríntios 2, 14. 1 de Coríntios 2, 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus... O Espírito de Deus é santo. Quem não tem o Espírito Santo... não pode receber os dons que vêm do Espírito. Então, como é que vais orar e curar sem ter os dons porque não recebeu o Espírito Santo? E procura, vamos ver nas igrejas o que é que acontece. Porque a fonte de tudo é o Espírito Santo. Penso que veja do pé. A mesma coisa. A fonte de tudo. Então, eu onde estiver, carrego a fonte comigo. Não preciso estar na igreja. Porque o Espírito de Deus não habita na igreja. Feita com mãos humanas. Entretanto, o homem que não é cristão não pode entender, nem tampouco aceitar esses pensamentos de Deus que nos são ensinados pelo Espírito Santo. Quem ensina? É o Espírito Santo. E João 14, 26, quando o Espírito Santo vier, há de ensinar. É por isso que hoje em dia estamos muito preocupados, procurando um homem que não é Espírito para te ensinar. Se tens o Espírito Santo, tens o professor em ti. E ele vai te ensinar. Vai te dizer tudo como deves fazer. Aleluia. Amém. Ele vai dizer tudo o que tu precisas. Gálatas 5, 16. É o problema de fazermos uma coisa sem ele. Pensando que ele está envolvido. Gálatas 5, 16. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Está a ver? Instruções de quê? Do Espírito Santo. Vocês estão a participar comigo? Ou estou a ler sozinho? Estamos Vamos já participando. participar. Agora, se não tem Espírito Santo, Não pode receber. Pode receber. quem vai te ensinar? É o Espírito Santo. Isso não tem? Não pode receber os dons que vêm do Espírito. Há de procurar os homens. E aquilo que o homem diz, igreja fechada, vai te atrapalhar.
Mas Paulo disse, tenho sofrido prisões. É uma prisão domiciliar. Não poderes ir ou você andar preso perpetuamente com os espíritos familiares, enquanto Deus está ao seu lado. Paulo diz, mas a palavra de Deus não está presa. O meu coração, onde ele habita, não está preso. O que importa é ter Espírito Santo, que faz tudo. Eu aconselho a vocês todos e a todo mundo a seguir as instruções do Espírito Santo. Mas quem não tem o Espírito Santo não pode receber os presentes que vêm de Deus. É pela graça de Deus que somos salvos. E isto não vem de nós, é um presente de Deus. Deus quer dar presente. A primeira coisa que quer em ti é abrir o coração para ter a mão de Deus, para receber os presentes em ti. Amém. Aleluia. Amém. Repita. Ora, Deus nos dá muitos tipos de capacidades especiais, porém, é o mesmo Espírito Santo que é a fonte de todas elas. Há diferentes espécies de serviço a Deus, porém, é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Em nossas vidas. Há muitos modos, muitas maneiras que Deus usa, não é para veres, Ele vai usar em ti. Vivemos pela fé? Não por vista. Não por vista. Há diferentes modos que Deus usa para todos nós. Peço que veja Efésios 4:4 do B. Diferentes modos que Ele usa. Aleluia. Amém. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Chamou Vocês. você, singular. Aleluia. Amém. Uhum. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Todos. Não tens? Não está em ti? Está. O que a Bíblia diz? Deus amou o mundo E Deus e deu a quem? A todos. a todos. Recebeu? O problema está aí. Ele não disse, apóstolo Jack, você é Superman. O que eu faço, podes fazer. O que tu fazes, posso não fazer. O que tu sofres, não é o mesmo sofrimento. As escolas são diferentes. Você tem problema de dente, eu tenho problema de quê? De joelho. Então os dons e os problemas são diferentes, mas está em todo. Não há ninguém que não tem problema aqui. Não tens problema? Tenho. Posso tirar eu? Não. Não. Vais tirar o meu? Não. Mas está em ti e está em mim. E está em todos. Por isso que não chame ninguém para te curar, porque o curador está em ti. Desperta tu que dormes. Não procure nenhum professor para te... Se quisesse, Mano Alberto, ter os dons que eu tenho, e eu vou te entregar os problemas que eu tenho que não sabes. O que me faz ser o que eu sou é sofrimento, é escola. Se Deus quer te usar para uma certa coisa, te cria um problema antes de ires apanhar o problema que vais ter. Para quando chegares ali, saberes que já passaste de classe. Amém. E vai te dar outro problema para sair daquele dom para o outro. Não há ninguém que não tem dom, não há ninguém que não tem poder, porque Ele está em todos e age por meio de todos. Repita lá. Há um só corpo e um só espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos. Amém. Sabe, eu quero que entenda. Não procure ir à igreja, porque Ele é teu pai, sem estares com um paizão que chamas na igreja. Ele é o pai de todos. Por isso, quando orar, digo o quê?
Pai nosso, que estás no céu. você está a procurar um pai que está em ti, no homem. Aleluia. Amém. Repita essa passagem. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos. Age por meio de Todos. O que agir? Que faz as obras por meio de todos. Que obras? Obras do Espírito Santo. Obras do amor. Que é a fé que opera por meio do amor. Aleluia. Amém. Continua. E está em todos. E está. Em todos. Sabia que está em ti? Sabia? Há alguém que sente a ausência dele. Ele diz que no Mateus 28:16, vão, façam discípulos, estarei convosco. E agora convosco é fora. Agora ele está dentro de ti. Amém. Aqui onde está. Se eu olho para ti, se me mostrassem de fato quem tu és, o que eu não sei. Se te mostrassem quem eu sou, o que eu não sei. Deus é quem determina isso. Amém. Porque está em ti todo Deus. Toda a plenitude de Deus está em ti. E Ele quer fazer tudo por meio de nós todos, mas individualmente em cada coração. Porque a fé não é coletiva. A fé não é coletiva. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Terminou? Porém, cada um de nós recebeu um dom especial. Recebeu o quê? Um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Acabou. Somos muitos, né? Está em todos. Mas você pode não curar. Sim. Eu curo. Pode não libertar. Ele liberta. Não é o que queremos. É de acordo com a vontade de Deus. Jeremias 9:23. Isto não depende de quem corre. O forte não se orgulha da sua força, nem o rico da sua riqueza. Quem se orgulha deve se orgulhar de me conhecer e me entender. E Romanos 9:16. Isto não depende de quem quer. Pode estudar a Bíblia. Você vai ter uma teoria que vai te deixar tão louco. Porque ele disse que a sabedoria deste mundo é loucura. Você vai ser com diploma, mas sem espírito. E nós que não estudamos, Ele nos deu a graça de receber um presente. Presente não é estudar para saber. Graça. Mas todos nós temos aqui. Amém. Porque está em todos. Agora você estragou quando foi para a Healing School. Querias o quê? Escola da cura. Mas Ele é que cura por meio de ti. Quem vai estudar o Espírito? Quem vai estudar o professor? Ninguém. É por isso que ele explica. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas. Porém, é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e faz a obra em nós e através de todos nós. Os Mas quem não tem? Os que lhe pertencemos. Aleluia. Os que lhe pertencemos. Quem não tem? Eu os aconselho ao... Quem não tem? Perdão. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E que tipo de dons são? De apanhar aí em frente. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós como um meio de ajudar toda a igreja. Para tu me ajudares, quem vai se manifestar em ti? Então tens que ter. Para Ele te usar para ajudar a mana benigna. Ele é que quer, você não pode resistir. Porque Ele você faz planos. Ele tem a última palavra. Então qualquer coisa, nós nada podemos fazer sem Ele. E tudo que você pedir, orando, Ele faz. Mas antes de Ele fazer o que tu queres, Ele não vai fazer se não faz o que Ele diz. Por quê? A oração é um diálogo. Estás a falar com Deus. Não fale com Deus, faça o que Ele diz.
E quando falares, chegar a tua vez de falar, Ele fará o que você também fez. Porque você recebe de volta. Você sabe, Deus é bom. Com Deus não se fala com a boca. Você só pode falar com Ele depois de obedecer. Porque o Espírito Santo é só para quem obedece. Está escrito. Se não entendes o que está escrito, hás de procurar Deus nos homens. Deus não fará nada, porque a oração é um diálogo. É um diálogo que Ele já falou. Não há de falar. Está escrito. Tens que ler para, se não fizeres, Ele te recordar. Queres que eu te recorde alguma coisa que tu não sabes? Não. O que vai saber? Está escrito. Deves ler para o Espírito Santo usar-te. Tens que ter a palavra. Porque a palavra te diz o que Ele quer. E se fizeres aquilo que Ele quer, e depois pedires qualquer coisa, Ele faz. Mas se não fazes, que é Jó 34, 33, como é que esperas que Ele faça? Há pessoas que não têm Bíblia, não têm. Não sabem o que Deus diz. Quando está em problemas, o que é que Deus vai te recordar? O que é que vai te recordar? Então, se tiveres a palavra em ti, o Espírito que está em ti é que vai te recordar. Para que a palavra funcione na sua vida, a palavra que eu te digo é Espírito e vida. Então, não tenha simplesmente a palavra. Tens que ter também o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É a palavra e o Espírito. É o Pai e o Filho que vêm morar em ti. Já tens tudo. Mas para eles morarem em ti, temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não está na igreja, não está com o pastor, está em ti. Use. Muitos têm a palavra. A igreja de profetas só profetiza, não acontece nada. Porque quem profetiza não faz o que Deus diz. Ele diz, tudo, mas tudo mesmo, é possível para quem tem fé. Então, a fé é a certeza. Jesus disse, Pai, eu te agradeço, porque sempre me Ouves. Quando é que falou com ele? Fale sempre no Espírito. Fale sempre no Espírito. Medita esta palavra dia e noite. Se haver um perigo, não vais abrir a Bíblia para ler. Vais usar a palavra que já falou com ele. Disse, eu faço isto para que esses vejam, no João 11, que o Senhor me enviou. Lázaro, sai para fora. Não procura a palavra para a solução. Medita a palavra dia e noite. Não pare nunca de falar. Fale sempre o que está escrito. Se te esqueceres, o Espírito Santo vai te recordar. Não usa a Bíblia como um botão para ver se eu quero Mateus, quero cura. Nada. Esta palavra tem que circular em ti. Tem que ser uma parte integral no teu corpo. Quando haver perigo, vais levar o versículo apropriado para o assunto. Porque a fé é a certeza. Tens que ter certeza o que tu queres. Para a fé também que é a certeza realizar. Porque já nos deu os dons. Continua. A uma pessoa, o Espírito concede a capacidade de dar conselhos sábios. Conselhos sábios. Um outro pode ser particularmente apto para estudar. Que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Aos que são seus. Efésios 4, 30. 4:30 de Efésios. Has de voltar aí. 1 Coríntios 4. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Fora ou dentro? Onde é que está o Espírito Santo? Dentro de nós. Se tiver.
Penso que você mesmo aí. Penso que você mesmo aí lê Romanos 8, versículo 9, do A. O problema é que nós não sabemos que ele existe. Você quer zangar uma pessoa que nem se importa contigo. Porque você também não se importa com ele. 6. 8, 6. Romanos 8, 6. Seguir o Espírito Santo conduz a vida e a paz, mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. É por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa. Que vai à igreja como nasceu. Não nasceu de novo. Quer dizer, ele quer tudo dos homens. Própria natureza. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Vocês, porém, não são assim. Nós, eu não nego, também a pessoa sabe que é você, se é você mesmo. E a pessoa que tem, sabe que tem. A pessoa que tem, sabe que tem. Porque ele produz obras do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, temperança, bondade. Então vai saber se tens pelo que faz. Não precisa ninguém, examine-se a si mesmo. Para saber se esse versículo é para ti ou está escrito. Porque diz? Porém, vocês não são assim. Vocês são controlados pela nova natureza se tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. E lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo, esse não é cristão de modo nenhum. Agora, se não é cristão, há de zangar quem? Você já está zangado. Você disse uma coisa no Efésios 4:30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Agora, está onde? Se nem tem. E os dons que ele quer dar, dá quem tem o Espírito Santo. Por isso que a pessoa morre doente e sai da morte para a segunda morte. Porque não tem Espírito Santo. Não façam que o Espírito Santo fique triste. Por quê? Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Chegará o dia em que Deus os Então, ter Espírito Santo não está liberto ainda. Porque pode ser filho e pródigo. Mas é a garantia, pelo menos tem garantia de voltar para o pai. Teu filho se morre, mesmo sendo bandido, por causa do apelido, ser dando óbito, não muda apelido. Continua. Se é que um dia falhou nascer de novo, e depois desertou-se, foi roubar, no último dia, vai para o pai. Mas o que é que fez aqui na terra? Perdeu a comunhão. Só que é filho. Os que diz aos que criam nele, se continuarem a obedecer, porque quem crê, for batizado, será salvo. Diz aos que são salvos, pode perder a salvação, a comunhão com Deus, por não continuar a obedecer. E se continuares a obedecer, serás de facto seguidor. Para onde? Para os céus. E vais conhecer a verdade, e a verdade te libertará. Então, há pessoa que um dia foi em frente do altar e pela graça, quando disse, Senhor Jesus, Senhor, o pastor disse, Senhor Jesus, eu te recebo. Recebeu, mas depois saiu. Agora, onde é que está o dom que Deus nos dá? Porque o Espírito Santo é a garantia. Quem permanecer até o fim, no último dia, é que é decisão. Agora, será que estamos no caminho certo? Será que estamos no caminho certo? Como diz 1 João, do A.
2, 3. Lê lá. 1 Coríntios 4, do A. Assim, eu e Apolo devemos ser encarados como servos de Cristo que distribuem as bênçãos de Deus, explicando os segredos de Deus. Os segredos de Deus. Agora, a coisa mais importante... A coisa, mas sabe, estamos a conversar, eu não quero andar, não vale a pena, estamos a orar. Orar para quem há de receber. Eu gostaria que tivesse uma coisa só, Espírito Santo. Se tiver Espírito Santo, já tens tudo. Mas Ele vai usar no tempo em que Ele quiser, na hora em que Ele quiser, e vai extrair os dons que estão no Espírito Santo, todos, para cada momento. O que importa não é tentar curar, é ter o curador em ti. Não é tentar abençoar, é ter o abençoador em ti. Não é tentar querer dinheiro, é ter o dom do ouro e da prata em ti. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O que se exige? Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que ele faça exatamente o que o seu dono mandar. Quem é o dono? Espírito Santo. Ele colocou a marca de proprietário. Então, se roubas, estás a fazer o que o teu dono quer. Eu não quero saber quem é teu patrão. O teu dono é aquele que você disser. Se você aldraba no altar, estás a fazer o que teu pai quer. Ele é o pai da mentira. É teu dono. E eles disseram, nós não somos escravos. O que significa conhecerão a verdade e libertará? Ele disse, vocês todos são escravos, estão presos. Não há nem sequer uma só pessoa que está livre. Estão a fazer o que o vosso dono quer que façam. Aleluia. Do pé. 1 de Coríntios. Na 2 de Coríntios 1, 22. O que importa é fazer o que teu dono quer que faças. 2 de Coríntios 1, 22. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Guarda onde? No seu depósito. Agora, se não tem... Como dono? Então, primeira coisa, você antes de ser dele, é do outro. Nasceu no pecado e na iniquidade. Agora falta um depósito de uma coisa. Você ir para o banco, no ATM, tirar dinheiro. Enquanto não entrou lá no dono do banco guardar dinheiro. O ATM vai dizer, irmão, queres consulta? Quer tirar dinheiro? E depois te diz logo, depositar. Desculpa, é só na segunda, das 8 às 16. Aqui, eu conheço as pessoas que pertencem a este banco. Mesmo se não fores deste banco, vai para a Europa. O que você colocou aqui, has de apanhar. Mesmo na China, pergunta alguém, só tchim-tchá. Perguntar o que significa PIN. É tchim-tchá, é aqui. Ti-ti-ti-ti-ti. És tu. Outro vai trazer. Sim. Tchim-tchá, quero o quê? Quer dinheiro? Tchim-tchá, tchim-tchá. Poxa, Moçambique. Te conhece Banco de Moçambique? Vou comer o cartão. O banco conhece. O teu dono te conhece. O que tens para receber de alguém que não te conhece? Pois é, do pé. 1 de Coríntios 8, 2. Sabe, eu só quero que divertamos. Conversar com o nosso Pai. Aleluia. Amém. 1 de Coríntios 8, 2. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Ouvi bem. E amar a Deus é? Obedecer. Então, se obedece, Ele coloca tudo em ti. Que é o dono, que é a garantia. Quem ama a Deus é conhecido por Ele. 2 Timóteo 3,19 diz, se alguém, 2,19, o firme alicerce que nós temos é este: Deus conhece os que são dele. Meu amigo, não vá para a padaria querer carne. E não vá para a padaria querer pão de forma, enquanto você tem dinheiro de pãozinho.
A tua capacidade de receber o que Ele já te deu depende da tua obediência. Tens tudo. Mas extraia o poder da cura em ti. Quem vai usar é Deus, que é a palavra que está em ti. Como dono, repita. Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Guarda onde? Nos céus. E onde é que estão os céus agora? Estão em nós. Então, eu preciso sair de casa para ter cura? Não. Eu preciso. Não. Agora, talvez, aí. 1 de João 2, versículo 3. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Você disse que... Como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Experimenta reparar TV, meter um parafuso, estragar, furar, enquanto colocar um papelinho que te dá garantia. E dentro de um ano pode estragar 10 vezes, estraga, vamos dar novo. Se você for reparado no curandeiro, se você for reparado com medicamentos, ele já não é dono, vai saber que você pertence aos outros. Porque ele colocou algo que bate em ti cura. Fere e cura. Não entra homem. Basta entrar um parafuso. Perdeu a garantia. Então já tens outro dono que te reparou com vacinas, com panelinha. E ele quer mudar isso. Ele quer mudar isso. Amém. Queremos ou não receber dele. Queremos. Deus não é homem, nem filho de homem para se arrepender. Tens que ser dele. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Podes ver, 2 Timóteo 2,19. Sabe, é a única coisa. Se estamos aqui para conversar, eu não fico curado por estar no altar. Tenho dono aqui, que me guia, que me controla. Ele me diz que tenho que falar. E me diz onde tenho que ir. É por isso que lá no Galatas 5,16, já lê depois. 2 de Timóteo 2,19. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Que são dele. Você pode dizer que é dele. Mas falta garantia. Agora, como é que queres uma coisa de alguém que não te conhece? Porque como dono, Ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. que guarda para Nós. nós. Daquela? 1 Coríntios 4? Sabe? É por isso que às vezes levamos tempo, estamos a conversar. Já teria acabado aqui. Out, nada. Vamos conversar com Deus. Amém. E Assim. o que estamos a ler agora não termina, nem hoje, nem amanhã. Porque toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Todos os dias me corrigem. Todos os dias acordo novo. Nova pessoa. Porque eu quero examinar a Bíblia não para pregar, para viver. Então todos os dias recebo novas forças. Novas forças. Se eu mando uma palavra, chega. Porque tenho dono. E o filho não faz nada A palavra. se o dono não quiser. O filho só faz o que o dono lhe manda fazer. Que é João 5,19. Assim, eu e Apolo devemos ser encarados como servos de Cristo que distribuem as bênçãos de Sabe, Deus. eu quero distribuir bênçãos. Mas eu, quando dou, quero um sítio para pousar. Tem que ter garantia para receber. Eu digo, seja curado. Estou a distribuir a cura. Mas tens o dono para receber o que vem do depósito dele? Eu dou. E recebo também. Há uma irmã que conversei com ela ontem. Disse que há uma certa irmã que chegou em casa dela,
lhe apanhou a assistir Emmanuel TV e disse: você ainda está a assistir Emmanuel TV enquanto Tibi Show morreu? Eu te pergunto, é Alberto que é esse que estás a ler aí? É Alberto que? É Alberto que? Que versículo é esse? Esse é o 1 Coríntios 4:1. Quem escreveu isso? O 1 Coríntios 4:1. Quem escreveu? Os profetas. Quem? Tem nome? Jesus? Alguém Paulo. que escreveu aí. Apóstolo É Paulo. Agora Paulo está vivo. Não. Agora por que lê? Isaías está vivo. Não. E Jesus? E Jesus? Deixaram um livro para você seguir o exemplo deles. Só que antigamente não haviam câmaras de filmar. É por isso que há pessoas que adaptam filmes agora. Mas Tibi Joshua é filme ao vivo. Fez o que o dono dele quer. Amém. Agora não sei se é para assistir o que agora. É para assistir Jack. E quando Jack morrer, acabou. É para ver Caterpillar destruir a igreja. Tem-se que deixar alguma coisa que até mesmo os heróis, depois da morte, não põem flor. Oi. Há pessoas que não estão boas, né? Diz tipo, show morreu, você ainda está a assistir isso. Então já arranjou outro. Sabe, é loucura, né? Muita loucura. Eu disse, mas irmã, eu te disse, Isaías está escrito. Moisés está ali. Abraão está ali. Por que lê? Se já morreu. Essa pessoa odeia, ou tem um espírito nela que odeia Tibi Joshua, ou ela não tem conhecimento, por isso que é destruído. Ou não tem conhecimento, por isso que é destruído. Ignorância. Quer dizer, agora temos que desligar o canal de Emmanuel TV. Se ver, tu só pode ver outros profetas. Se meter ele ali, estragou. Mas não é ela. Temos que orar muito por essa pessoa. Há um que está atrás. Não lutamos contra seres humanos. Há uma força negativa que tenta fazer isso. Aleluia. Amém. Assim, eu e Apolo devemos ser encarados como servos de Cristo que distribuem as bênçãos de Deus, explicando os segredos de Deus. Explicando o quê? Os segredos de Deus. Agora, a coisa mais importante a respeito de um servo é que ele faça exatamente o que seu dono mandar. Agora, quem me manda? Quem te manda? É aquele que depositou alguma coisa em mim. Eu tenho sido um bom servo? Bem, não me preocupa o que vocês pensam disso, ou o que qualquer outra pensa. Não confio nem mesmo em meu próprio julgamento neste ponto. Minha consciência está limpa, mas mesmo isso não é a prova final. É o Senhor mesmo quem deve examinar-me e decidir. Assim, tenho cuidado para não tirarem conclusões apressadas antes da volta do Senhor sobre se alguém é ou não é um bom servo. Amém. Amém. Como saberemos? E como podemos ter certeza de que Volta para pertencemos 1 Coríntios a 12. Ele? Olhando para dentro de nós Olhe mesmos. para dentro. Qual é o depósito que tens? Porque a pessoa boa tira do bom depósito. Podes ver isso? Mateus 12, 33. Sabe, eu tenho que ir lá. É o que me faz demorar quando conversamos. É assim que eu vivo. Estou lendo sempre. Assim estou a tentar abreviar. Às vezes chego aqui e digo 30 minutos. Mas vejo depois disseram que falo sempre. Mas eu já vi que estou a olhar para o relógio. Ok, vamos terminar. O teu relógio não é o tempo de Deus. Há tempo para todas as coisas determinadas por Deus. Não há fuso horário aqui. Aleluia. Amém. Uhum. Mateus 12, 33. A árvore e as suas frutas. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas
Se tiverem, uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer boas coisas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito. Tira o quê? O bem do seu depósito. O que tem dentro?